Vamos começar então. Queremos iniciar primeiramente pedindo a Deus a graça de estar à frente desse momento, dessa formação, desse sonho, desse projeto, que é vontade de Deus, nós sabemos disso, e que nos chamou para esse momento. Quero agradecer a cada um que está aqui presente, a todos os demais também que estão no grupo, que estão abraçando junto conosco esse sonho. Parece tão impossível, mas como para Deus nada é impossível, nós confiamos tudo a Ele, pelo intermédio dEle, a graça dEle, e que o Espírito Santo conduza as nossas vidas nesse empreendimento divino e humano ao mesmo tempo, né? Por isso eu quero rezar junto com vocês a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso tema de hoje é a educação hoje. Vocês podem ver que está entre aspas aí, porque, na verdade, hoje não é uma verdadeira educação que nós estamos entendendo o que está acontecendo, né? E é o que nós vamos tentar trabalhar um pouco nessa temática de hoje, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre a alma, né? Retomar um pouco também da outra formação, sobre o homem moderno, sobre a educação hoje e sobre a verdadeira educação. São isso a pauta, né, nossa dessa noite, esses 4 tópicos aí, tá bom? Primeiramente, a gente vai iniciar agora com um esqueminha aí, que nós vamos entender a ideia da verdadeira educação a partir do entendimento do que é o ser humano. E o ser humano é aquele dotado de alma, corpo e espírito, né? Então a gente tem que partir sempre desse princípio do ser humano na sua integralidade total do que ele é feito, né? Temos um corpo, temos uma alma e um espírito em nós mesmos que nos faz ser o que somos, né? E tem o ser humano então que se volta para o céu, né? E outro que se volta para, né, um se volta para a verticalidade e o ser humano que pode se voltar para uma dimensão horizontal. Esse ser humano vertical é aquele que está buscando o céu, né? E o vertical, a terra. No céu, esse direcionamento para o alto é aquilo que compete à nossa alma e o nosso espírito, né? É um olhar para cima, que nós temos a graça por ser formado também pela alma e espírito. E a dimensão vertical da Terra é essa nossa dimensão corpórea, né, do corpo, que é um olhar mais para baixo, né? O olhar para o céu, aquele que condiz com a nossa alma e nosso espírito, é a busca da transcendência, né? Daquilo que é além do natural, né? Do sobrenatural, essa nossa capacidade que temos de se voltar ao transcendente. É a dimensão nossa, gente, que é imaterial, né? Que não é palpável, que não existe uma forma concreta existente, mas é algo espiritual, né? É imaterial, é espiritual, né? É a dimensão do espírito,
é aquele que se volta ao céu. E é algo que é imortal dentro de nós, né? Algo que está em nós, que é imortal, é a nossa alma, né? E isso é uma certeza que nós temos de fé. Se a gente não tiver essa certeza que temos algo imortal em nós, que é a nossa alma, nosso espírito, aquela que vai permanecer para sempre, que veio do céu e para lá deve voltar, nós perdemos até o nosso objetivo maior aqui da nossa existência, né? Temos que ter essa consciência da imortalidade da nossa alma. E a busca ao céu, dessa imortalidade, é a busca da eternidade, é a busca do próprio céu em si, de viver com Deus, né? Essa alma, ela está propícia a voltar-se para aquele que o criou, que é Deus na eternidade, no céu, para sempre, né? Já essa visão terrena da Terra, essa dimensão terrena, né? Humana, não é transcendental igual à alma e ao espírito. É uma dimensão mais material daquilo que é necessidade que nós temos de sobrevivência material, nosso alimento, nosso ar, né? A nossa saúde, a nossa moradia, tudo aquilo que é materialidade, que é uma necessidade nossa, é essa dimensão corpórea que precisamos, né? É o corpo que necessita, né? Essa parte natural, biológica nossa, que é algo que é mortal, que vai passar, que vai ficar, né? Então, essa parte corpórea, ela não, ela vai deixar de existir um momento. Vai chegar a morte, né? A ela. E ela vai passar. E um risco que se corre nessa dimensão é por conta da nossa alma ser imortal e o nosso corpo ser mortal, se nós vivermos apenas conforme o corpo, o risco é que nós, na eternidade, que vai acontecer, independente daquilo que nós nos voltamos, seja o inferno e não o céu do qual nós saímos, né? Se nós ficarmos só nessa dimensão terrena, só corpórea, só material nessa vida, nós corremos um grande risco de perdermos a eternidade no céu e de irmos de fato, sim, para o inferno. O que é o inferno, né? É o lugar sem Deus, é o vazio eterno, é o vazio para sempre, né? Pense em quando nós nos sentimos assim em alguns momentos, né? Esse vazio, seja por circunstâncias, seja por questões de batalhas, de provações. Imagine isso ser eterno. É um risco que nós temos quando nós nos voltamos apenas nessa parte terrena, corpórea, material, né? E por que de tudo isso, né? Por que nós estamos vendo, primeiramente, essa dimensão do ser humano na sua integralidade e nessa preocupação de reconhecermos que temos não somente um corpo, mas uma alma e um espírito? Porque aqui, né, o céu é o nosso ideal, é o caminho que devemos fazer como ideal. Independente do que vivermos nessa terra, do que escolhermos de viver aqui, nessa vida terrena, nosso trabalho, a nossa escolha de vida, de ter uma família, de ter as nossas coisas, ter uma casa, o ideal, mesmo diante de tudo isso, é a busca do céu, né? É um olhar para cima. E essa visão da terra, corpórea, material, ficando só apenas com essa parte do ser humano, é aquilo que nós vemos como a situação atual nossa, né? Toda uma visão materialista que nós temos hoje do ser humano, fruto de longos e longos, de uma construção já que de muito tempo atrás e que hoje, mais do que nunca, nós percebemos forte, né, na nossa sociedade. E aí entra aquilo que é o nosso principal foco, objeto aí de estudo, de formação, que é a educação. Ou seja, a educação que não visa
a vida ideal, né, a transcendência, a dimensão espiritual, esse olhar para cima, esse olhar para o céu, preocupados com a alma de cada pessoa, né, de cada estudante, de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, não, deixa de ser educação na sua essência, porque a palavra educação vem ex educare, né, a busca fora, que é essa busca para o céu, para a vida divina também, né? Mas o que nós vemos, na verdade, na tal educação hoje, atual, uma visão apenas corpórea do ser humano, uma visão apenas nessa dimensão material desse mundo que passa. E é por isso que se chega a uma conclusão bem clara que a educação não está sendo educativa como deveria, porque não educa a integralidade do ser humano, né? Não educa aquilo que também pertence a nós, que é a nossa alma, o nosso espírito, que é algo que vai além da materialidade, algo que os olhos mesmos não veem, porque está nessa dimensão, nesse campo espiritual, de imortalidade, de transcendência, de voltar-se para Deus mesmo, né? Isso que é a verdadeira educação propõe. Não sei se até aqui todo mundo compreendeu, está bem claro aí essa dimensão da integralidade do ser humano e do papel da educação nessas duas vertentes? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A Vitória levantou a mão, mas ela não vale. A minha parte está tranquila, pode seguir. Tá bom, Elaine. Obrigado, valeu, você falou também. Cristiano aí também, tá ok, Cristiano? Se caso quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Então eu vou para frente. Qualquer coisa eu mando no chat ou passa aqui pra gente, tá? Estou falando bem devagar, bem calmo, porque é pouca coisa de material assim, pronto. Mas a ideia é a gente deixar bem claro esse princípio, né? Que é a educação para a alma, porque isso é tirada de nós hoje, né? Infelizmente, nós vemos uma educação que não se preocupa em nada da alma do aluno, né? E nós podemos falar com toda a propriedade, que somos professores, né? Se nós que talvez trazemos algo a mais nesse sentido para os nossos alunos, mas que está totalmente fora daquilo que é o currículo, daquilo que é o propósito, daquilo que é a educação atual, né? Infelizmente, só preocupa com essa dimensão humana, mas tem o porquê. E aí, os próximos slides, aqui a próxima formação, sobre o que é o homem moderno e a economização da educação, né? Então, o fato da educação estar atualmente com essa preocupação apenas aqui na visão de baixo, terrena, corpórea, material, tem um porquê. E isso surge principalmente no modernismo, né? Porque, não sei se vocês todos aqui têm essa ciência, mas a educação não foi sempre assim do jeito que é hoje. A educação clássica, né? Que nós temos aí lá, principalmente do período medieval, no início, pelo menos, do modernismo, era muito diferente. Tinha essa preocupação do ser humano integral, né? Inclusive da salvação da sua alma. Mudou-se tudo essa linha de educação no modernismo para cá, né? Da modernidade para cá. E aí entrou essa dimensão da educação como economização, né? Em que sentido? A educação como grande instrumento para a economia. Os grandes economistas perceberam que pela educação pode-se formar a mão de obra para que se mantenha essa lógica econômica no mundo. Então, os grandes economistas nesse mundo moderno, após a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também, que colaborou muito com esses ideais, perceberam que para que a economia fosse mantida, precisava
de gente a serviço dela. E que gente precisava? Mão de obra. E como conseguir essa mão de obra? Aí foi quando eles criaram esse viés de formação de mão de obra para o mercado de trabalho a partir da própria educação. Foram pensar isso para os grandes economistas e construindo isso ao longo do tempo, né? De acordo com criando a necessidade no ser humano dessa dimensão econômica, financeira, da necessidade do trabalho e principalmente para se sustentar. E aí, usando desse artifício tão, felizmente, sabiamente, né, maquiavelicamente falando, né, vamos fazer isso com a educação. Vamos usar a educação, que é a grande ferramenta de modificar a sociedade, transformar, né, como tem esse ideal, a educação é que transforma. Vamos usar da educação para conseguir mão de obra no trabalho, na economia. Qual é a finalidade do homem moderno nessa economização da educação? A mão de obra, então, né? Trabalhadores para fins econômicos. É uma dimensão utilitarista do ser humano. Só é importante o ser humano que produz algo, que é útil para algo, em troca de alguma coisa que, no caso, é o seu salário, né? Então, perde-se a essência do ser humano como ser, sendo importante apenas por ser humano, mas ele é importante porque ele tem alguma utilidade, caso contrário, a sociedade, o que faz com essa pessoa? Descarta, não precisa dela. É materialista, né? Totalmente voltada à dimensão material, porque conquista de bens materiais, de produção de bens materiais, e isso aí, sem adentrar aqui toda a visão marxista, né? Quem sabe um pouco mais disso, sabe que é um teórico aí conhecido, né, o idealizador aí do comunismo, do socialismo, por essa dimensão materialista, né, marxista, e que trouxe até mesmo a cultura, hoje é materialista, né? Perdeu-se toda a dimensão que a gente chama na filosofia de metafísica, né? O que é metafísica? Aquilo que é além da física, que é além daquilo que os olhos veem, palpam, ficou só valorizado aquilo que é material, a partir do trabalho, né? E aí essa visão diminutiva do ser humano, né? Reducionista, né? Do ser humano. E a intenção é conseguir uma boa faculdade, um bom emprego, né? A educação voltada para essa dimensão é o que faz gerar em nós, primeiramente como professores, fazer com que os nossos alunos se preocupem principalmente em passarem uma boa faculdade para conseguir um bom emprego, para ser um ente dessa lógica de trabalho, né? Dessa massificação humana como mão de obra, como trabalhadores que buscam apenas fins econômicos. E isso, infelizmente, é impregnado em nós já há muito tempo, né? Quem aqui já não ouviu algo nesse sentido dos pais, os próprios pais ouviram dos seus pais, dos avós, né? Ah, precisa estudar, precisa fazer uma faculdade, precisa conseguir um emprego, porque precisa ganhar dinheiro, construir sua vida e tal. É claro que não existiria um mal nisso, gente. Não estou falando que isso é totalmente errado, mas a questão é que a finalidade da educação ser apenas isso, e é o que nós vemos isso, né? Qual é o foco principal, o objetivo principal hoje na educação? Se não é fazer os alunos passarem numa faculdade para conseguir um trabalho. Então, esse é o problema, ficar com foco apenas nisso. E se esquecendo do quê? Daquilo que é mais importante, que é a alma, né?
E resultados? Quais são os resultados possíveis dessa finalidade da educação com viés econômico como é hoje, né? A desinteriorização, está errado aqui, um erro de português, desculpa, humana, né? O que é? A não vida interior do ser humano, né? A não busca de uma vida além daquilo que ele pode alcançar materialmente falando, né? Aquilo que ele pode alcançar apenas aqui, numa visão humana, ordinária, mas aquilo que ele pode alcançar extraordinariamente, aquilo que está dentro dele, né? Os seus valores, os seus princípios, que move isso. Então, isso é descartado. Não se tem como resultado uma vida interior. Muito pelo contrário, é uma vida desinteriorizada, uma vida voltada para fora apenas, para o material, para apenas aquilo que o ser humano vê, né? Um vazio existencial que porque se percebe que mesmo tendo tudo isso que a finalidade da educação economizada traz, ainda se falta alguma coisa, cai-se nesse vazio, porque não tem essa vida interior, não tem essa dimensão, não alimenta, não adianta que essa finalidade não sustenta o algo interior de nós, que é a nossa alma, o nosso espírito, não preenche esse vazio. E aí bate esse vazio existencial, no qual que nós vemos hoje, claramente, né? Pessoas aí que têm tudo, mas são infelizes, são depressivas, estão nas drogas, estão no álcool, estão em tantos vícios, estão aí somente numa vida desenfreada em todos os sentidos, né? Por quê? Porque tem esse vazio, que mesmo tudo que tem materialmente falando, podendo ter, porque tem dinheiro, porque tem riqueza, porque tem bens, não preenche esse vazio. Falta esse algo, porque a sua alma não se alimenta disso. O seu espírito, né, a dimensão espiritual, precisa de algo além daquilo que é material, daquilo que é apenas humano. Só que as pessoas estão cegas para isso, né? Não enxergam e acham que estão fazendo o caminho correto. Conquistam tudo isso, vivem para trabalhar, conquistam tantas coisas e no final se encontram vazias, se encontram infelizes, se encontram às vezes sem sentido. E aí bate essa depressão, essas doenças que hoje nós vemos tão fortemente, que é a doença do século, né? A depressão. Por quê? Porque o materialismo acaba gerando um apego. E essas pessoas que vocês podem dar até exemplos, ou terem com certeza exemplos, né? Pessoas que têm muitos bens materiais são mais assim apegadas a esses bens. E isso de alguma forma domina a pessoa, né? Há uma dominação material, um apego, por causa do apego que isso é gerado. E a pessoa não enxerga. Às vezes tem pessoas ricas que entram em profunda depressão, às vezes porque tem situações complicadas na empresa delas, são grandes empresários, que geram assim prejuízos que não esperavam, mas que ainda tem uma condição de vida muito mais acima que tanta gente. Mas só o fato de ter perdendo aquilo que eles conseguiam conquistar, que é muito mais além de muita mais gente, já é o suficiente para a pessoa ficar mal. E às vezes aquele que não tem nada, mesmo nada que tem, partilha com alguém e é desapegado. Então você vê como essa questão material é um problema sério para o nosso ser, porque faz com que nos apeguemos a ele, sem que percebamos que estamos apegados, né? Que é uma coisa de alienação, nos aliena, né? Totalmente. E aí também resultados são as militâncias aí, né? É uma educação que mais forma militantes, como o feminismo, as questões de gênero e tudo mais, do que qualquer outra coisa, né? Então, é mão de obra e militante. Ou é trabalhador, que vai se inserir no mercado de trabalho, ou vai ser um revolucionário, um rebelde, militante que vai militar aí por vários ideais que também são vazios, né? Que são apenas algo totalmente humano, material, e que perde a essência
de ser humano, naquilo que a sua alma anseia, né? E um propósito grande, e já dito por os idealizadores de toda essa economização da educação, é a destruição da família, né? O próprio Marx, um dos seus escritos aí, diz que a família precisa de ser destruída, porque, segundo ele, é a família que cria, que demonstra as diferenças humanas, as diversidades. E isso precisa acabar, porque se precisa ter uma única classe, uma única forma de vida, um único gênero, vamos dizer assim, humano, esse tem que ser fora da família, porque a família não permite isso. A família é uma estrutura que existe uma hierarquia, existe uma obediência, existe um respeito. E isso, segundo Marx, por exemplo, não é possível acontecer a igualdade conforme ele sonha. Sonhava de uma classe única, de um mundo fraterno, um mundo igualitário, que é uma grande ilusão, uma grande utopia, porque não é possível existir um mundo igualitário com as diversidades que existem entre nós, né? Seja na questão de gênero, seja na questão de idades, seja na questão de respeito, né? De papel dentro de uma família, como um pai ou a mãe tem em relação aos filhos. E a gente vê cada vez mais fruto de tudo isso, é o que nós vemos, não só as famílias que estão, muitas delas, desfiguradas, como também algumas delas se perde todo aquilo que se tinha de autoridade sobre os filhos, né? Hoje nós vemos aí a realidade dos poderosos chefinhos, né? Que são os filhos, por justamente estar entrando, mesmo sem que percebamos, essa dimensão da destruição da família a partir dessa autoridade que se tem dentro dela, né? Porque a autoridade é contra uma igualdade. Se existe um poder de autoridade dentro de um grupo, não é permitido acontecer a igualdade. Todos têm que mandar, todos têm que obedecer. Essa é a ideia, por exemplo, do socialismo, do comunismo, né? Essa seria a ideia final lá do comunismo, é todos mandando em todos e obedecendo a todos, sem nem existir poder do Estado nem nada, acabar com todo tipo de estrutura hierarquizada que existisse. E qual que é a primeira estrutura na sociedade que precisa ser destruído? É a família. Então é um projeto, né? Tornando assim as pessoas o quê? Idiotas. E aqui, gente, para vocês entenderem o conceito da palavra idiotas do latim, né? Que a gente tem uma conotação meio ofensiva em relação a isso, mas no fundo o significado de idiotas é aqueles que são todos iguais e que aceitam de ser iguais. Isso é um idiota. Não é uma pessoa que a gente às vezes taxa como bobo, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas o idiota, na sua raiz da palavra, é a igualdade de todos, a fim de que. E aceito por todos essa mesma igualdade. É o grande resultado, né? Um dos resultados de uma educação do homem moderno, né? Da modernidade. E por último aqui, que também não deixa de ser tão grave, é o ser humano que se torna o próprio capital, né? O capital humano, existe até livros escritos nesse sentido, que diz o quê? Que nessa lógica econômica da modernidade, pensada por esses grandes economistas, precisando de mão de obra, precisando de trabalhador, precisando daqueles que movam essa grande, né, máquina econômica, o próprio ser humano se torna um produto, que é o capital. Né? O ser humano não é apenas aquele que produz o produto e consome, mas ele é o próprio produto do sistema, sem que o perceba, né? E o mais complicado é que não percebe que está se tornando o mais um na massa, né? Dentro dessa lógica toda que a educação traz, né, tem como resultado isso. E quando a gente vê que nós estamos também dentro desse meio, enquanto os nossos jovens, os nossos alunos,
cai nisso também, sem que perceba, né? Eu tenho até falado com meus alunos lá do segundo ano, que os temas são pertinentes a isso, né? Que nós estamos dentro de uma verdadeira Matrix, né? O que é a Matrix? Tem um filme e tudo que quem já assistiu conhece, né? É uma matriz, um modelo, que você está preso nele. E não deixa de ser. E o pior de tudo não é que a gente só está preso nele, a gente depende dele, não tem como sair dele tão facilmente. E a gente ainda acha que não está nele. Muita gente acha ainda que não é um ser, uma pessoa manipulada dentro desse sistema. Mas a partir do momento que já abraça essas ideias todas aí, já está dentro dele. E é o que eles querem que fazer com a gente. Defende uma individualidade, defende uma autonomia, mas dentro de um sistema totalmente massificado e alienado que nós vivemos hoje. E a educação é a que mais está fazendo isso com a gente, com nós seres humanos. Porque a educação tem esse viés ainda transformador, né? A ideia é que a educação transforma, mas está transformando nós no quê? Num mais um do sistema. Mais um de toda essa lógica economista está aqui, né? Que a educação está permitindo. E aqui tem uma observação muito importante para nós todos, né? Qual é uma grande ferramenta que auxilia também tudo isso, além da própria educação em si estar dessa forma? Mas outra coisa que nos manipula e nos seduz, até culturalmente falando, são as grandes mídias, né? Estão a serviço desse mesmo ideal econômico. E aí a gente vê também que a cultura está sendo totalmente economicista, né? Industrializada, como se diz até a crítica, né, da indústria cultural, colaborando para a divulgação e expansão dessa mesma cultura, que não deixa de ser uma verdadeira cultura do quê? De morte. Só que essa cultura de morte será assunto de uma outra formação mais para frente, que a gente vai aprofundar nesse sentido também, tá? Mas aqui é só uma observação para entendermos que talvez aquilo que poderia nos ajudar a sair dessa lógica, a ter uma visão crítica, faz com que a gente apenas seja um crítico e critique a tudo, mas não enxergue de fato aquilo que está nos manipulando para sermos críticos. É muito forte isso, né? E a gente acha, né, as pessoas acabam achando que mesmo sendo crítico e criticando a tudo, está sendo livre, está sendo autônomo, e é uma grande ilusão. Na verdade, estão alienados a tudo isso. Aí, quem levantou a mão primeiro aí, para falar, o Cris e a Vitória é café com leite, por enquanto. Se ela quiser falar, pode falar. Cristiano, pode falar, então, se quer acrescentar alguma coisa, quer questionar?
Muito obrigado pela sua contribuição aí, porque é isso mesmo, né? A gente está fazendo junto e, e na verdade, Cris, isso só mostra que a educação não é a educação. Não tá sendo a educação, né? Ela está sendo tudo. Ela pode ser tudo, né? Na sua forma de aplicar a educação em si, vamos dizer assim, pedagogicamente falando, tem toda essa linha aí, todas essas finalidades e resultados, acrescentando o que você disse aí, tudo, mas também ela acaba sendo um depósito mesmo de jovens que poderiam estar nas ruas, mas estão dentro de uma escola e com todos os seus problemas, né? E aí problemas familiares, problemas sociais, problemas econômicos, tudo estourando lá dentro da escola e tendo que, de alguma forma, a educação ali dentro da escola dá conta dessa demanda, né? Isso é um a mais ainda que existe, né? Até brinco, às vezes lá na escola, com os professores, colegas, falar, aqui não é uma escola, aqui tem que chamar assistente social, né? Porque resolve todos os problemas, menos o da educação em si, né? Resolve vários problemas de relacionamento, das questões socioemocionais dos alunos, às vezes das questões familiares, de comportamento, né? Psicológicos, e aí tem que relevar tudo isso, claro, porque isso faz parte do ser humano, mas acaba perdendo força tudo aquilo que é o restante. E mesmo não sendo até mesmo o correto essa forma de educação, até essa forma deixa a desejar. A gente vê que a educação é uma ferramenta de manobra mesmo, totalmente voltado à questão econômica e política. Porque não somente a economia funciona bem com toda essa lógica, toda essa forma de educação. Mas como está sendo as escolas hoje, eu falo por conta de escola pública que eu faço parte, também é a dimensão política mesmo, né? É uma questão política, parece que dá a impressão assim que é proposital os alunos não aprenderem aquilo que deveria ser aprendido mesmo, isso que está sendo aí mesmo desviado daquilo que a gente acredita que seria o ideal. Mesmo isso está aquém, muito aquém, né? Cada vez piorando, né? Cada vez desqualificando tudo isso. É triste, porque você vê que a educação demonstra-se hoje quase que falida, né? Toda a dimensão educacional está falida, não somente pela não deixar o ser humano na sua integralidade total, como considerar não só o seu corpo intelectual, mental aí, mas a sua alma, né? Mas também porque aquilo que se é trabalhado não faz direito também. A gente não faz direito, que deveria fazer, nem isso a gente consegue fazer, por conta de todas as outras demandas que têm chegado à escola, né? Das situações de cada um. Somente agora, cada vez mais, escolas sendo as integrais, né? No meu caso, lá, 9 horas que eles ficam lá dentro. Imagine como é que eles ficam no final, na parte da tarde, é uma loucura. Parece mesmo assim um internato, de fato. E por conta de toda essa questões políticas que se tenta resolver os problemas na escola, como você disse também na questão da segurança. Então é uma questão política pública também, né? Mais alguém tem alguma coisa para comentar? Posso passar para frente agora? Já estamos chegando ao fim, na última parte. É curtinho. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos continuar? Então tá bom. Continuando aqui. Aí agora vem a solução, né? Vamos dizer assim, toda essa problemática, a possível solução, né? Que seria a chamada educação verdadeira. O que seria então, né? Uma educação verdadeira? Qual é a finalidade da educação verdadeira, né? É uma busca da sabedoria, mas uma sabedoria divina, né? Não apenas um saber humano, não apenas os conhecimentos de ciência, de filosofia, de matemática, de português, também isso,
mas uma sabedoria também faça com que o espírito também se amolde conforme aquilo que vem de Deus em nós, né? Aquilo que a nossa alma precisa ser também direcionada, né? A alma elevada a Deus. Essa é a finalidade de uma educação verdadeira. A alma também ser elevada ao divino, né? Ao grande criador de tudo, que é Deus. Na nossa vida, nós que acreditamos principalmente, mas isso serve para todos, né? A alma elevada é a busca da mais excelso dos conhecimentos, né? Que é o conhecimento divino. E aí a finalidade, a transcendência intelectual. Então, o intelectual não ficar apenas nessa dimensão científica, humana, né? Mas também uma intelectualidade transcendental. O que seria transcendência? Uma sabedoria a mais, né? Divina, sobrenatural, extraordinária. Isso é possível. Isso a gente não vê na educação porque foi tirado dela. Mas é pela educação e isso é possível, gente. A gente tem que acreditar nisso. Que a educação é um caminho para isso. É um algo quase que divino, né? Próprio para chegar-se a isso. A educação ideal, verdadeira, tem que tratar dessa transcendência, dessa preocupação da alma voltadas para o céu, né? Para cima, como a gente viu naquele esquema inicial, né? E tendo como, né, algo principal aí de característica ser ensinada, trabalhada, desenvolvida, as virtudes, que é o que vemos que deixa se desejar e muito numa escola atual, né, na educação atual. Porque se trabalha a virtude de que maneira? Naquela velha dimensão lá, né? Ah, a educação vem de casa. Pensa-se nas virtudes a partir da educação vinda de casa. Mas hoje, nem isso se tem em casa da maioria das vezes da realidade desses alunos, né? Nossos jovens. Então, a virtude deve ser o principal foco de ser ensinado, de ser trabalhado e de ser desenvolvido em cada ser humano, em cada estudante, cada aluninho nosso, né? E isso que a gente vê de diferencial, até mesmo aqui fazendo um parênteses, das visitas que nós fizemos em algumas escolas, né? Eles não só têm disciplinas específicas sobre virtudes, como eles trabalham as várias dimensões das virtudes que existem em cada aluno a partir do seu perfil, né, do seu temperamento psicológico, né? Que mais para frente nós podemos desenvolver até melhor isso numa formação sobre os 4 temperamentos, né? Que agora nós descobrimos que já existem 8 da última formação que nós fomos lá em Salto, né, na conferência que teve lá. O professor Marcos Vinícius, né, o diretor lá do Redina Celli, comentou que ele descobriu agora que não são apenas 4, mas são 8, que na verdade é os 4 com mais algumas ramificações. Mas os essenciais são 4, e isso é importante, né? Trabalhar essa dimensão temperamento de cada um, e a partir do temperamento, qual a virtude necessária? Né? Para quem não sabe, existe o colérico, o fleumático, o melancólico e o. Qual que é outro, Vitória? Agora eu esqueci. Colérico. Sanguíneo, sinestésico. Não, sinestésico não. Não, sanguíneo, não é? Sanguíneo? Isso, sanguíneo. É sanguíneo, colérico, fleumático e. Ai, agora fugiu de novo. Depois a gente Melancólico. coloca. Isso, melancólico. Então, esses 4 temperamentos se tem que estudar, se tem que se identificar cada um de nós nesses 4. E também dos alunos ver isso, né, de cada um deles. E a partir disso ver qual é a virtude que precisa ser melhor trabalhada nesse nosso estudante, nesse nosso aluno, né? A partir do temperamento dele, né?
Isso é interessantíssimo a gente trazer, porque isso não se é trago na educação, né, atual. E os resultados de uma educação verdadeira aqui, né? Primeiramente, a santidade, né? Se inspira-se na santidade, principalmente na vida dos santos, né? Que são grandes exemplos aí de virtudes, de pessoas virtuosas que passaram nessa terra. E a gente vê muito forte nas escolas um trabalho grande e bonito para o conhecimento desses santos e aquilo que eles foram, né? Quais são as virtudes, as qualidades desses santos, quais as dificuldades que eles enfrentaram, e a partir disso ser referências para esses nossos alunos, né? Porque senão as referências hoje são essas pessoas famosas aí, né? Esses youtubers, esses influencers da vida, que tem totalmente exemplos assim contrários a nós cristãos e até mesmo uma vida humana digna, né? Que são tantos absurdos. E aqui nós temos uma grande possibilidade de utilizar a vida dos santos, né? A busca da santidade a partir também da vida daqueles que foram santos aqui nessa terra. A salvação da alma, né? Como um grande resultado. Peraí, que passou de muito rápido. E a garantia de conquistar o céu, a eternidade, né? Passando por uma educação verdadeira, tem como resultados tudo isso, né? E, claro que não a educação por si vai fazer isso, mas vai ser o grande estímulo, o grande seta, a grande ferramenta para que na educação própria já se enquadre essas coisas, né? Se enquadre a sua santidade, se enquadre a salvação da sua própria alma e a garantia de conquistar o céu, né? E como conquistar isso, né? Como se conquistar uma educação verdadeira com essas finalidades, com esses resultados? Aqui existiriam muito mais outros frutos de tudo isso, mas eu coloquei alguns básicos só para a gente refletir. Mas como chegar a essa conquista, né? Tem aqui a proposta de retorno de boas literaturas em substituição daquilo que temos hoje, né? Buscar mesmo literaturas que sejam realmente preocupadas com a alma, no sentido de que não corrompa a alma, né? Que não perturbe, não tire ela da visão do céu, né? Da visão da eternidade. Aprendizado do latim é muito importante, é uma das questões aqui. Por que o latim? Não só como uma língua a mais, né, para ser poliglota, porque hoje se tem muita questão, tem que saber inglês. É importante mesmo, não é que não seja, mas a nossa língua materna, mãe, é o latim. E a partir do latim, nós entendemos muito mais, até mesmo o próprio português, porque a maioria das palavras, a raiz dela vem do latim. E quando a gente entende a palavra na sua origem, né, na etimologia dela, até o sentido e o significado dela muda, né? O ensino clássico sobre as virtudes, né, que é uma das vertentes fortes aí das escolas católicas, né, que busca essa educação verdadeira, a busca clássica, né, não as virtudes que nós vemos hoje desvirtuadas, né, ou invertidas, porque hoje virtudes contaminadas pelo relativismo deixa de ser virtude, né? E temos que corrermos muito esse risco, né? Algo que pareça ser bom, não seja bom assim, por conta da intencionalidade, por conta do que está por trás. E o que seriam essas virtudes verdadeiras, né? O ensino clássico nos ajuda muito nisso, né? Buscar lá os grandes professores que nós temos da igreja, né? Como São Tomás de Aquino, como Agostinho, entre tantos outros aí, que são mestres, de fato, nesse ensino das virtudes e de um verdadeiro cristão e ao mesmo tempo ser humano, né? E também buscar na tradição e o magistério da igreja, né? Que é muito rica, tem muito material em relação a isso, né? Que nos ajude, nos colabore
nessa educação, né? Porque a igreja é mãe. Como mãe, ela é educadora. E ela tem muita coisa da sua história que favorece muito essa verdadeira educação, porque preocupa-se com o ser humano na sua integralidade, né? Não só na sua dimensão corpórea, mas também, principalmente, a sua alma, né? O seu espírito e a salvação dela, né? E, como disse aqui, né, a busca da santidade como resultado, também como conquistar, como algo a nos auxiliar aí, os exemplos dos santos, que nós temos tantos e tantos aí, em cada um da sua forma, na sua característica, no seu contexto, na sua realidade de vida, porque não temos apenas santos que foram consagrados, foram padres enfermos, mas temos santos famílias, né? Com próprios pais de Santa Teresinha e tantos outros, santos que também santificaram até mesmo pelo trabalho que exerceram nessa terra. Então temos aí nos santos uma grande escola de virtudes e de exemplos que podemos seguir e trazer para os nossos alunos, né? Para trazer para os estudantes essa, esses exemplos, esses ícones, esses modelos, né? Que senão, que modelo que eles vão seguir? Que referência eles vão ter? Aquilo que é mostrado hoje em dia, né? É nessas figuras aí de influenciadores, de famosos, de midiáticos, que no fundo são vazios, né? Não todos, é claro, mas a grande maioria estão sendo instrumento de marketing para essa mesma lógica e não são referência nenhuma como vida humana, né? Como ser humano. Então, é isso, né? Ou seja, qual que temos aí como meta, e eu deixo aqui para a gente finalizando, o que precisa de fato para uma educação verdadeira. Nós temos aqui a proposta desse colégio católico de verdade, né? Até o de verdade aqui tem que tomar cuidado para a gente entender, né? Seria até entre aspas, mas é um colégio que, aos moldes que já existiu de colégio na história, trouxe muito benefício de santidade, de pessoas de fato grandiosas que passaram nesse mundo, que foram que educaram os santos, né? Nenhum santo não deixou de passar por um colégio. Com certeza que contribuiu muito para tudo isso acontecer. Você está disposto a isso? A construção desse colégio? Essa escola aí, verdadeira? Elaine, eu não estou escutando, você está tentando falar, está muito ruim o som, desculpa. Alex, eu acho que você vai precisar fechar o seu microfone. Boa noite, Alex. Não, desculpa, eu que apertei aqui sem querer. Ah, você não quer comentar alguma coisa? Não? Bom, já que eu estou aqui, né, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Né? Está dando para ouvir direitinho aí? O que você acha? Quais são os maiores desafios que enfrentaria para termos essa escola? Porque eu fui fazer visita até em escola católica, né? E eles estavam comentando que gostariam de fazer muitas coisas, porém, eles eram barrados. Não falaram exatamente com essas palavras, né? Mas é como se houvesse uma grande interferência do governo, mesmo sendo escola particular. O governo influencia muito nisso? Ó, então, Elaine, eu não sei. Elaine, se puder fechar. Ah, obrigado, porque daí dá microfone. Então, eu não sei qual que é o colégio que talvez você tenha visitado, seja um desses já antigos que existentes, né? Ah, sim, tem toda a burocracia do governo, do currículo, do Estado de São Paulo e tal a ser seguida. Mas o que a gente tem percebido, pelo menos nessas escolas que estão surgindo agora, com esse mesmo propósito que a gente tem conseguido sim atender a demanda.
É claro que precisa aí de pessoas que ajudem, né? Precisa de pessoas que auxiliem nesse sentido de estar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que é preciso ter de documentação e tal, para poder realizar. Mas mais do que isso, a gente contar com a graça da providência divina mesmo, né? Porque se é a vontade de Deus tudo isso, e a gente sente forte que é a vontade de Deus, até por intercessão de Nossa Senhora mesmo, um chamado que a gente tem sobre isso, a gente conta muito com a graça nesse sentido, sabe? Porque os colégios têm contado com isso. Tem sim, claro, fiscalização, cobrança e tal, mas tem essa dimensão de que pessoas que estão dispostas a auxiliar e que têm gabarito, vamos dizer assim, dentro desse meio para poder auxiliar. Né? Eu não sei qual que é a escola que você teve, mas o que acontece hoje, né? Não sei se é um geral para todas as escolas que já são confessionais existentes, escolas grandes. Existe uma demanda de alunos e de pais de alunos, né, que não são de fato confessionais e que colocam seus filhos ali. E aí esse é um problema também, né? Porque tem que ter uma parceria da escola com a família. Tem que ter uma clareza total com a família dessa disponibilidade, desse entendimento e de tudo aquilo que é diferente que vai ter na escola. Claro que vai ter os ensinos normais, fundamentais, né? Todo aquilo que precisa do conhecimento, conforme a BNCC, vai ter. O que vai ter é a forma que isso é aplicada, o que é usado para isso acontecer. Existem materiais já que auxiliem nesse sentido e que está nesse viés dessa preocupação das virtudes, essa preocupação da alma, sabe? Então, o que acontece, que a gente percebe nessas escolas que hoje são confessionais e que encontram essa dificuldade, não é nem não é demanda do governo em si, mas eu acredito que são dos pais que estão lá dentro e que além da questão econômica que pode ser a prioridade de um colégio assim, infelizmente pode acontecer, e também os pais que estão com os filhos lá que não se preocupam com isso e estão com as outras ideias, né? Dessa educação aqui fora, né? Dessa preocupação que nós temos hoje de que o seu filho pergunta para a escola, mas ele vai passar no vestibular? Ele vai conseguir entrar numa faculdade? Ele é isso? E isso não seria a finalidade principal de uma escola que a gente acredite ser verdadeira, né? De educação verdadeira. Então, eu vejo que é mais essas questões que essas escolas sofrem mais do que propriamente uma cobrança, uma fiscalização do governo, né? Tá bom? Não sei se você entendeu claramente, mas acho que o Cris também tem algum comentário. Cris, na verdade, só falando.
Obrigada, Cristiano. Verdade, concordo. A Valência também quer falar, Valência, levantou uma, pode falar. Eu acho. Tá dando para ouvir? Sim. Tá. Então, eu, quando a Vitória falou para mim desse projeto, eu já fiquei maravilhada, fiquei muito apaixonada, né? Porque o foco hoje é os princípios cristãos, né? E é o que o Cristiano falou. Com os princípios cristãos, o resto vem. Não tem como você dizer que não vem. E colocando Deus à frente, tudo dá certo, não tem como dar errado. Mas o principal é ele ser o foco, né? E a Sara, minha filha, ela veio de uma escola católica, né? Saiu de uma escola católica e foi para uma outra escola. E eu vejo a diferença que é e o quanto ela já mudou, sabe? De uma mudança de uma escola católica que ela estava e foi para uma escola estadual. Mas ela mudou muito e mudou assim os princípios que ela tinha e tá muito diferente. E eu falo, meu Deus do céu. Então assim, é tempo de acordar e alguém tem que acordar. Então, que seja nós, então, né? Que acordar e ajudar que outras pessoas junto possam acordar também e ir atrás desse novo que nem é novo, né? Mas que possamos fazer ele de novo, né? Para que as pessoas venham acordar e ver o quanto está tudo prejudicado na educação, tudo prejudicado. Então agora é tempo da gente se unir mesmo e estar junto, né? Com tudo isso, eu tô aí para o que vocês precisarem, estou disposta, né? Falei com a Vi, falei, estou super disposta no que vocês precisarem, em que eu puder estar, eu vou estar, tô nessa e o que eu puder ajudar, vocês podem contar comigo. Eu gostaria também de compartilhar rapidinho aqui com vocês. Eu acredito que esse projeto seja um sonho de Deus, sim, viu? Morava em Atibaia e quando os meus dois filhos são pequenininhos ainda, eu segurei o Gabriel, está com 4 anos agora, o máximo que eu consegui segurar para ir para a escola. Só que na minha cabeça sempre foi que quando ele fosse para a escola, eu queria achar uma escola católica, não queria colocar em uma escola, né, mundana. E quando chegou na idade dele para a escola, a gente teve um problema muito grande financeiro, né? A gente levou um golpe e a gente não conseguiu pagar uma escola católica para ele, até porque os preços eram bem elevados. Aí eu só fiz o seguinte, falei, senhor, se for da tua vontade do meu filho estudar numa escola católica, o senhor vai providenciar para mim. Enquanto isso, eu vou sossegar. E aí eu sosseguei e coloquei o Gabriel na escola pública e me mudei para Bragança, né? Estou aqui. E aí eu encontrei o Cristiano, né, na Santa Casa, a gente se conheceu lá, e ele me falou desse projeto. E eu fiquei maravilhada desde o primeiro dia que ele falou. E até então eu estou aguardando. E aí hoje a Vitória veio falar comigo sobre o mesmo projeto. Eu falei, Vitória, por um acaso é o mesmo projeto do Cristiano? Ela falou, sim, é o mesmo. Então vieram os dois falarem do mesmo projeto para mim, em momentos diferentes, sem um saber do outro. Então, assim, eu senti no meu coração que é uma providência de Deus mesmo, eu queria compartilhar isso com vocês e do que precisar também, eu estou aqui, tá? Não sou pedagoga, mas eu falei para a Vitória, se precisar a gente colocar a mão na massa, lavar banheiro, fazer a parte estrutural, cozinhar, servir lanche para as crianças, estou aqui, tá bom? Agradeço aí a colaboração, Elaine, as suas palavras, Valência também, sabe? Que bom que vocês estão percebendo que aquilo que a gente também sente, né, como algo de Deus, né? Como vontade de Deus, esse sonho da escola.
E não só para os nossos filhos, né, principalmente, primeiramente, acho que a gente se comove por conta deles, mas também com anseio de tantos outros famílias que também estão percebendo como está a nossa educação, como está a nossa escola, como a Valência deu exemplo aí da mudança já da Sara, de um pequeno tempo, né? Mas é isso mesmo, né? Porque se nós estamos preocupados com essa questão de Deus e vemos que é Deus em primeiro lugar, que é a salvação dessas jovens, né, até mesmo na escola, o que menos a gente vê hoje na escola é Deus, que nem pode ser colocado. Se for colocado, tem que ser um Deus que é um Deus de todo mundo, né? Mas não é um Deus único como a gente acredita, né? Então é isso, contamos mesmo com a ajuda de vocês, porque vai precisar muito de mão na obra, mão na massa, né? Aqui não é a mão de obra economicista, mas é a mão de obra celestial, né, divina, servos da messe do Senhor. Contamos muito com vocês, que vocês possam também multiplicar isso para outras pessoas que vocês sentem o mesmo desejo, a mesma inquietação, para que conheça o projeto, conheça outros projetos também. É importante que vocês procurem saber como a gente tem buscado participar, assistir, porque acho que isso tudo contribui com nossa experiência, com aquilo que Deus sonha particular conosco aqui em Bragança, né? E contamos muito com vocês mesmo. Deus abençoe a vida de vocês, a paciência, a participação. E estamos juntos nisso empreitada aí, tá bom? E o Cristiano quer falar? Pra gente encerrar, Cris? Fala a última palavra e encerra para nós aí, então. Que meu celular também tá acabando a bateria.
Boa noite, gente. Boa noite, gente. Abraço, muito obrigado pela participação. Vamos ver essa grava. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser, segunda que vem.